Cavaleiros do Zodíaco Sensei, o começo ou será que é o fim de tudo? Assiste esse vídeo antes de passar raiva no cinema. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que os trailers e tudo que foi divulgado até agora revela muito sobre o filme. Como vimos no trailer, a Saori, quando ainda bebê, é salva pelo Cavaleiro de Sagitário e criada pelo Mitsumasa Kido. Na verdade, aqui no filme ficou como Alman Kido. E o filme ele tenta adaptar alguns elementos do início do anime que temos ali, a Guerra Galáctica, os Cavaleiros Negros. Só que ao invés da gente ter aquela parte lá que o Seiya tenta conseguir sua armadura e tem que lutar com Cassius, no filme o Seiya é um lutador. Ao invés de termos a Guerra Galáctica, temos ali uma organização que faz um torneio, cujo verdadeiro propósito é encontrar jovens que possuem Cosmo Energia. No meio da luta, o Seiya acaba manifestando o Cosmo e aí o Cassius acaba entregando ele para a Gurade. Porém, o Mitsumasa Kido e o Tatsumi aparecem para ajudar o Seiya antes que ele seja capturado por essa organização. Só uma observação, no filme eles não são chamados pelos nomes originais, ok? Depois disso, o Mitsumasa Kido revela para o Seiya que ele é o Cavaleiro de Pegasus e está destinado a proteger Athena. Assim como no anime, o Seiya também tem uma irmã, a Seika. A organização de Gurade estava atrás deles e acabou que a irmã dele desapareceu depois disso. Apesar do Seiya questionar essa história fantástica contada pelo Mitsumasa Kido, ele percebendo que o Seiya não está muito entrando na dele, acaba mencionando o nome da irmã do Seiya. E é dessa forma que o Mitsumasa Kido consegue convencer o Seiya a trabalhar, digamos, para ele. O Seiya também acaba conhecendo a Saori, que será a futura Athena. Inicialmente eles não se dão bem, mas depois eles vão ficando mais próximos. E a Athena, o Seiya também tem visões sobre o futuro em relação a deusa Athena. E como vimos nos trailers, quase sempre a Athena está destruindo tudo. Então o arco do Seiya é se tornar um cavaleiro de Athena aprendendo a utilizar os seus poderes, e ele também tem o objetivo de encontrar a irmã. Já Athena teme o seu futuro e o despertar dos poderes de Athena nela, já que além das visões, algumas vezes ela também perde o controle e acaba colocando a vida das pessoas em risco. E por causa disso, o Mitsumasa Kido se separou da Gurade. Se você viu Cavaleiros do Zodíaco 3D lá da Netflix, Gurade era um homem e era amigo do Mitsumasa Kido, mas depois ele tomou um rumo diferente porque ele queria obter poder e tomar o lugar da Athena, porque ele achava que a Athena ia falhar em relação à profecia e seria derrotada por outro deus. O que não fazia o menor sentido também na série, já que Gurade é a ex-esposa do Mitsumasa Kido e ela ficou contra ele, contra a Saori, em razão da Saori ter ali em algum momento oferecido risco para a vida dela. Ela fica contra o marido e a filha e também ela captura alguns cavaleiros para absorver a Cosmo Energia deles, porque aparentemente além de querer ter poder, ela também tem um problema de saúde muito grave. A intenção principal dela é pegar a Saori antes que ela se transforme na Athena e dar um fim nela. Ela também utiliza alguns cavaleiros negros que ela pega algumas pessoas e transforma elas em ciborgues. No anime 3D, o Cassius chega a ser um cavaleiro negro, e no filme também ele se torna um cavaleiro negro transformado aí como se fosse um ciborgue. O Ikki também trabalha para Gurade e a gente não sabe quais os reais motivos dele, só lá no final que revela um pouco sobre isso. O filme deixou de fora os outros Cavaleiros de Bronze. Os Cavaleiros de Ouro só aparecem no começo, o Cavaleiro de Prata só temos a Marin. Cassius, apesar de não parecer nada com Cassius, ele deveria ser um cara grande e muito forte, até o roteiro dá essa ideia. No filme ele é um bom lutador, considerado forte, mas fisicamente ele não é muito maior do que o Seiya. E o Cassius ele até que tem um papel bastante extenso. Infelizmente não temos a dublagem clássica que traria uma certa nostalgia e seria algo interessante aqui pro filme. A dublagem é a mesma do anime 3D. O Seiya é dublado pelo Whirley Contaifer, que é o mesmo dublador que faz a voz do Tom Holland nos filmes do Homem-Aranha. Ele dá uma personalidade para o Seiya própria que não lembra em nada o personagem do Tom Holland. Ele faz um bom trabalho, porém aqui o problema é o ator do próprio Seiya. Ele é extremamente inexpressivo, o que causa uma certa estranheza em alguns momentos na interpretação do dublador. A história tem diversos elementos do anime, porém é executado de forma diferente e não tão bem executado assim. E é claro que tem um monte de modificação e só de ter colocado a Gurade já foi algo que me desagradou muito aqui no filme. E ela acaba não sendo uma boa vilã. O roteiro é ruim, bastante corrido e com vários furos. Muitas coisas ficam sem explicação. Porém uma coisa que se a gente for comparar com o anime da Netflix, que já era ruim, é que pelo menos no filme a Athena é algo dúbio, a gente não sabe se ela realmente vai vir para proteger a humanidade, se ela pode realmente destruir a humanidade. Então a motivação da Gurade aqui faz mais sentido do que a motivação do Gurade do anime 3D. Em relação às cenas de luta, as cenas de ação é um tanto diferente, claro, do anime, que não dá para fazer exatamente igual, e até que as coreografias de lutas são boas, embora na maioria das vezes não tenha a característica das lutas entre os cavaleiros, e pudesse fazer parte de qualquer
qualquer filme de ação genérico. CGI não é tão bom assim, eles não tinham tanto orçamento para fazer as lutas, e temos uma parte que a luta é feita em 3D e você percebe que o 3D não é tão bom assim, a movimentação não parece muito realística. Porém, se até o Pantera Negra teve momentos assim, né, então a gente pode até dar um desconto em relação a esse 3D. Um ponto a ser destacado nas cenas de ação é o próprio Mark Dacascos, que no filme interpreta o Tatsumi. Ele acaba ganhando um destaque bem maior do que o próprio personagem do anime e ele tem boas cenas de ação. O filme não consegue chegar perto da emoção que o anime passava. E como tudo acontece muito rápido, você meio que não se importa tanto assim com os personagens. Além, é claro, de não ter praticamente sangue nenhum, que tira toda a gravidade da situação. Você vê personagens tomando socos poderosos, mesmo aqueles que não têm cosmo, energia, e eles sequer sangram uma gota. Diferente do anime clássico, que já te surpreende no começo ali com a orelha decepada do Cassius. Temos também uma solução muito simples no final, algo muito clichê. A atriz que interpreta o Gurad, que chegamos aí a cogitar que talvez ela fosse a Marin, e não é. No passado ela interpretou a Jean Grey lá do X-Men. E coincidentemente a Athena me lembrou muito a situação da Jean Grey quando ela estava sendo dominada pela Fênix. Inclusive tem uma cena do filme que é muito parecida com uma cena lá do X-Men 3, o confronto final lá da trilogia clássica. Você que é muito fã do anime vai pescar alguns easter eggs que aparecem no filme. Sobre as armaduras, você viu aí nos trailers também, não muda muita coisa, a armadura realmente é algo estranho que eu não gostei. Parece que o elmo é muito maior do que a cabeça deles, não se ajusta muito bem, aquele elmo também que se fecha, acredito que fizeram aquilo para poder fazer cenas 3D, já que mesmo de longe, se eles estivessem sem aquele elmo, apareceria o rosto e causaria uma certa estranheza. As armaduras realmente são feias. E é esquisito que em determinado momento se manifesta ali o uniforme dele de treino ao invés da armadura, como se fosse parte da armadura dele. Aliás, eles usam aquele conceito de pingente para as armaduras. O tema do Pegasus Fantasy está presente no filme, porém ele não é daquela forma empolgante que temos no anime. Temos uma versão orquestrada mais tímida, que não empolga como a versão original. Eles tentaram fazer aquele agrado para o fã antigo, mas aqui na forma como foi colocada, como executaram, foi no momento que não era um momento tão empolgante para utilizar essa música. Enfim, me parece que eles fizeram um filme comercial, um filme que fosse para todas as pessoas, sem se preocupar tanto em agradar o fã antigo de Cavaleiros do Zodíaco. Quem adaptou o roteiro parece até que realmente estudou a história, porém ele adapta e coloca coisas que são muito ruins, como o próprio Gurad, e deixa de lado o santuário, deixa de lado os outros Cavaleiros de Bronze. O ator do Seiya, apesar de ter ido muito bem lá em Samurai X, aqui como Seiya ele é muito apagado. O Ikki, ao invés de ele parecer um cara super badass, ele parece só um moleque chato. Em relação ao público, até que me surpreendeu um pouco ver algumas pessoas mais novas, embora a sessão estivesse bem vazia. Aliás, eu até troquei ideia com um camarada chamado Thiago, que também foi ver o filme. E essa conversa só aconteceu porque a gente foi num cinema e lá o cinema acabou não exibindo Cavaleiros do Zodíaco, e ele até me deu ideia de ir num outro cinema, num outro lugar, para poder assistir. Ele falou algo muito interessante, que o filme deveria ser feito para agradar nós que somos fãs antigos de Cavaleiros do Zodíaco. Muitas vezes eles focam no público novo, como fizeram aqui, se baseando mais no Cavaleiro do Zodíaco 3D do que no Cavaleiro do Zodíaco clássico. E eles esquecem que deve agradar esse fã que cresceu e assistiu o Cavaleiro do Zodíaco quando criança ainda, porque é esse fã que vai falar bem do filme, é esse fã que vai recomendar para outras pessoas. O Thiago, por exemplo, pensava em levar a filha dele para assistir, mas ele resolveu assistir primeiro para saber se o filme era bom, e como ele não gostou, ele não vai levar a filha para assistir. Nós que somos fãs de Cavaleiro do Zodíaco, a gente torce muito para que dê certo, mas o filme tem que ser bom para a gente poder falar bem do filme e realmente recomendar. Infelizmente, esse filme não foi feito com carinho para quem cresceu assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Se fosse um filme focado em agradar esse público e fosse algo bem feito, com certeza teria muito mais chances de fazer sucesso. Eu imagino que quem é muito fã de Cavaleiros do Zodíaco vai assistir o filme para apoiar e na esperança de que a continuação seja melhor do que foi isso aqui, mas eu acho bem difícil, porque eles já começaram mal. Pra você ter ideia, teve momentos do filme que foi tão ruim que eu botei a mão no rosto e só fiquei pensando como é que foram fazer isso aqui. Eu sinceramente penso que o filme não vale o seu ingresso. Porém, se você é muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, assista e tire suas próprias conclusões. Ah, sim, eu tenho que falar que apesar de todas essas críticas aqui, o filme é ruim, mas ele não consegue ser pior do que Dragon Ball Evolution. E se você já assistiu, me diga aí o que você achou de Cavaleiros do Zodíaco Sensei, o começo. Deixa sua opinião nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus!